Hoje, finalmente, nós vamos falar da nossa espécie, o Homo sapiens. Não é? Primeiro, eu quero situar no tempo as nossas origens. Como eu disse, lá na Europa, os heidelbergenses deram origem aos neandertais e que depois migram em relação ao Oriente Médio e o sul da Sibéria. No caso dos sapiens, ele também vem do heidelbergenses, mas ele vem dos heidelbergenses que ficaram na África. Não é? Mas, interessantemente, se você encontra aí materiais datados por volta de 300, 350 mil anos, né, eles mostram também características transitórias entre heidelbergenses e Homo sapiens. Mas usar a palavra Homo sapiens para um fóssil não ultrapassa 200 mil anos. Eu vou falar um pouquinho da morfologia craniana dos sapiens, comparando com os hominíneos anteriores. Depois vou falar sobre a questão do esqueleto pós-craniano dos sapiens. E depois eu quero falar um pouco sobre o comportamento dos sapiens, porque tem uma coisa aí muito interessante. Bom, como vocês podem ver, não é? O crânio do Homo sapiens, o neurocrânio do Homo sapiens, ele não é mais alongado e baixo. Ele é globular, com um occipital absolutamente arredondado. Ele tem uma testa, o que faz também aqui da região frontal uma região pouco angulosa e mais globular. E ele, em termos de face, ele não tem aquela face que foi esticada para frente nos neandertais. A face se acomoda embaixo do neurocrânio. Né? Então nós temos, no geral, uma face retraída. Nos africanos e nos aborígenes australianos, existe uma coisa que a gente chama de prognatismo alveolar, mas é uma coisa restrita a essa região da face. Mas a face, como um todo, ela está alojada embaixo do neurocrânio. Não há um tórus supraorbital. Aqui vocês têm umas pequenas saliências sobre os olhos, mas não é um tórus, é o que a gente chama de uma arcada supraciliar acentuada. Isso é muito comum em homens muito robustos, mas não tem uma barra, né, horizontal aqui em cima. E também não tem um tórus occipital. O occipital é absolutamente redondo. Vocês se lembram que os erectus, não é, tinham um grande tórus aqui na frente, tinham um grande tórus aqui no occipital. Né? Os neandertais mantêm o tórus supraorbital, né? Mas o tórus occipital ele é reduzido àquele tórus que eu mostrei que a gente chama de vermiforme. Aqui nem o vermiforme acontece. Então essas são as características físicas que mais caracterizam um crânio de Homo sapiens. Mas há uma característica na mandíbula, nós não falamos disso até agora, porque não existia, que é o queixo. Não é? Pela primeira vez na evolução hominínia, vai aparecer o queixo. Vou até pegar aqui uma mandíbula de Neandertal para mostrar que não tem queixo nenhum. E nós temos um queixo absolutamente bem definido. Não temos a mais remota ideia do que provoca, o que provocou a origem desse queixo, mas evidentemente que há centenas de estudos sobre o assunto. Quero falar um pouco, é bom lembrar que nós temos uma capacidade craniana, eu já disse isso, menor do que os neandertais. Nós temos uma capacidade craniana de 1.350 centímetros cúbicos, ao passo que os neandertais tinham aí, em média, 1.400, 1.500 centímetros cúbicos. Mas o nosso tamanho corporal é menor. Nós temos, em média, aí no planeta, se você somar todo mundo, né,
uma altura aí por volta de 1,73 m, então não tem aquela coisa de tentar virar uma bolinha. Muito pelo contrário, né? Nos poucos fósseis pós-cranianos, nos poucos ossos pós-cranianos que nós temos de sapiens antigo, aparece uma coisa muito interessante. Aparece, não sei se vocês conhecem, aquelas populações africanas que ganham todas as competições são silvestres, né? Que são extremamente finos e extremamente alongados. Por quê? Porque eles vêm de uma região tropical, eles vêm de regiões com temperaturas altas e eles precisam perder calor. Então, quando você estica, você consegue fazer isso, né? Então, você veja que são duas adaptações absolutamente distintas. Enquanto os neandertais estão sendo selecionados para características adaptativas à situação de frio, né? O Homo sapiens, pelo menos lá no começo, depois ele vai partir para o mundo todo, e aí evidentemente que ele vai se adaptar a condições diversas, mas o fato é que os primeiros se parecem muito com essas populações africanas que nós conhecemos hoje, e como eu disse, que ganham todas as corridas aí de São Silvestre. Agora eu gostaria de falar um pouco, já que nós estamos tratando da nossa espécie, sobre o comportamento dela. Ocorre uma coisa muito estranha na evolução comportamental da nossa espécie. Como eu disse, ela já existe do ponto de vista do esqueleto desde pelo menos 200 mil anos. Mas entre 200 mil anos e 50 mil anos atrás, a nossa espécie vai ter as mesmas características comportamentais, os mesmos limites cognitivos que os outros hominíneos que o precederam, inclusive os próprios neandertais, que são seus contemporâneos. O que eu quero dizer com isso? O que mais marca a nossa espécie hoje, se você analisar friamente a nossa espécie, antigamente se dizia assim, porque só o Homo sapiens é capaz de fabricar e usar ferramentas. Bobagem. Nós sabemos hoje que até pássaros fabricam e usam ferramentas. Porque nós somos a única espécie que depende de comportamentos aprendidos. É bobagem, nós conhecemos hoje várias espécies de mamíferos que também dependem de comportamentos aprendidos. Ou seja, ao longo do tempo, nós fomos percebendo, a antropologia foi percebendo, que algumas características que se usavam para definir o Homo sapiens, ou para caracterizar o Homo sapiens, na verdade, ocorriam também em outras espécies, sobretudo entre os chimpanzés, que são os nossos parentes mais próximos vivos. Só vai haver uma grande mudança nisso há 50 mil anos, que é quando a nossa espécie, quando é fixado no nosso cérebro um módulo que nós chamamos de módulo de significação. O que é esse módulo de significação? Esse é um módulo que nos permite produzir e manipular símbolos. Nós não temos nenhuma evidência antes de 50 mil anos de capacidade simbólica, né? Ou seja, de atribuir valores, significados a coisas que existem e até coisas que não existem. O que mais caracteriza nós hoje é essa capacidade desenfreada e ilimitada de produção simbólica, inclusive se perguntar o sentido da vida. Ou seja, nenhum neandertal olhou para o céu e perguntou: quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou? Ou, né, a pergunta do Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Nem mesmo os sapiens entre 200
e 50 mil anos atrás. Esse é um fenômeno que só vai acontecer a partir de 50 mil anos, e isso vem num pacote comportamental que nós chamamos de, tem um nome pomposo, a explosão criativa do Paleolítico Superior. Né? Aí é que vão aparecer os primeiros sepultamentos ritualizados, é aí que vão aparecer os primeiros adornos corporais, aí é que vão aparecer nos instrumentos de pedra lascada algo que nós podemos chamar de estilística, o que na verdade dá o sentido de etnicidade. Vão aparecer as primeiras esculturas e, finalmente, as primeiras pinturas em cavernas. Olha que coisa interessante. O sentimento religioso também surgiu nesse pacote que ocorreu há 50 mil anos. Tanto é que a primeira escultura que se tem notícia, que tem, alguns acham que tem 32 mil anos, outros acham que tem 35 mil anos, ela já é uma escultura xamanística, né? É uma pequena escultura sobre marfim, onde metade do corpo é humano e a metade do corpo é um leão. Né? E isso é típico do xamanismo, isso é típico das religiões animistas. Né? Então vocês vejam que também o sentimento religioso, ou seja, de acreditar que há uma outra dimensão, de acreditar que a vida tem um significado que não termina quando você morre, não é? Ou de que há um outro plano com o qual você pode interagir, que é o caso das religiões animistas, né? Também começou nesse pacote. Agora, esse pacote nos trouxe coisas horrorosas, né? Nos trouxe, por exemplo, essa angústia existencial humana, né? Ela trouxe também algumas características maladaptativas, por exemplo, o celibato. Né? Por exemplo, a homossexualidade, que são exemplos claros de suicídio darwiniano, né? Porque você está optando por não deixar descendentes. E até mesmo suicídio físico. Então a grande pergunta é, por que esse módulo de significação que faz com que a gente viva suspensos numa teia de significados, né? Que quando você quebra essa teia, você leva o indivíduo, no mínimo, a uma crise muito grande de depressão e, eventualmente, ao suicídio? Por que isso foi fixado na nossa mente, se isso pode levar a comportamentos maladaptativos? Nós não vamos, evidentemente, encontrar lá dentro do esqueleto do crânio, né, uma resposta para isso. Isso deve ter ocorrido lá dentro da circuitaria do cérebro e nós não temos acesso a isso nos fósseis. Né? A resposta a essa pergunta, porque, puxa vida, a seleção fixou um módulo que pode levar a comportamentos maladaptativos, é muito simples. É que essa mesma mudança na circuitaria interna do cérebro levou a uma explosão de criatividade em todas as áreas, principalmente tecnológica. Para vocês terem uma ideia, um kit de ferramenta dos neandertais não ultrapassava aí 20 tipos de ferramentas especializadas. Agora, depois da explosão criativa do Paleolítico Superior, isso pula para quase 100 ferramentas especializadas. Entre os neandertais e os outros hominíneos que os precederam, você não tem indústria óssea. Ninguém até então tinha pensado assim, eu vou pegar um pedaço de osso e vou transformar esse osso numa ponta, por exemplo. Isso só vai acontecer agora com essa revolução criativa do Paleolítico Superior. E é provável
embora haja uma discussão figadal sobre isso, talvez a fala, tal qual a conhecemos hoje, tenha surgido também nesse pacote de bondades e maldades da explosão criativa do Paleolítico Superior. Então, hoje, nós dividimos a origem do Homo sapiens em duas etapas. A origem do homem fisicamente moderna, que é 200 mil anos, e a origem do homem comportamentalmente moderno, que começa há 50 mil anos. Há umas poucas descobertas no sul da África que talvez possa retroagir isso a 70 mil anos, mas até agora as grandes evidências apontam para 50 mil anos. E olha que coisa fantástica, é exatamente após essa revolução do Paleolítico Superior que nós vamos deixar a África, logo depois de 50 mil anos, se espalhar por todo o planeta e substituir todas as outras espécies de hominíneos arcaicos que ainda existiam na Terra, né? Então, na verdade, um diferencial competitivo da nossa espécie comparado com outras espécies de hominíneo só começou há 50 mil anos.